Bom dia, boa tarde, boa noite, bom podcast pra você que tá escutando. Esse é mais um episódio do nosso Qual é Podcast. Sua dose semanal de bate-papo, entretenimento e também informação, de vez em quando, né? A gente não tá aqui só pra falar groselha. Tô aqui com o meu parceiro Yuri. Tudo bem, Yuri? Prazer novamente estar aqui. Boa noite a todos, boa tarde, bom dia. Tudo invertido, né? Porque os horários a gente nunca sabe que as pessoas vão escutar. Verdade. E um convidado especial hoje, radialista Marcelo Oliveira. Beleza, Marcelo? Beleza, pessoal. Obrigado, Bruno. Obrigado, Yuri, pelo convite. Prazer estar aqui batendo papo com vocês. Eu fiquei meio nervoso, admito aqui, porque o cara é radialista, né, velho? Então, olha o peso desse convidado, né? Não é qualquer um, não. Sou radialista, mas sou radialista de novo, pô. Tirei o DRT e o certificado tem pouco tempo. Ah, mas já tem um peso, né? O cara com conhecimento. Pessoal, se você quer participar, sempre o Qual é Podcast aberto para todo mundo no qualepodcast.com.br. Manda lá sua opinião, sugestão. Se quiser também fala com a gente no Instagram, Qual é Podcast Oficial. Ou comigo, com o Yuri, a Tami, o Rafa, o pessoal que vocês sabem que estão aqui sempre pra abrir as portas pra você abrir o verbo aqui, soltar o verbo, né? Fala, já errei até a frase. Marcelão, opa, conta pra gente aí. Eu trouxe você pra falar de um tema legal, que é o rádio, né? Rádio eu acho uma ferramenta fantástica desde sempre, desde quando eu era pequeno. E me lembro bem daquela época gostosa de você esperar a música passar pra você pegar sua fita cassete e gravar no radinho. Não sei se você... então. Não sei se você curtia mais essa época, se curte mais agora, mas a gente vai discorrer isso durante o podcast. Bacana, vai ter assunto legal. Sim. Eu... particularmente, né, já tive contato com música desde cedo e tal, tanto com meus familiares, né, toda a nossa volta o tempo todo você tá ouvindo música, né, estudava Sim. longe de casa, então durante a ida e a volta do trajeto na música, então começou com os vinis, né, desde a época do meu avô, da minha avó, eles tem bastante vinil em casa, meus tios também me ensinaram muito a tanto mexer num rádio ali, até a hora que chegou no cassete, CD e tal, e eu sempre tive esse envolvimento. Com você foi a vida inteira também, foi assim? Cara, eu vou te falar que eu sempre adorei música, cara, desde pequeno também, acho que é muito do que você falou. Desde pequeno, sempre envolvido com música de alguma forma. Fosse minha mãe acordando a gente logo cedo, ouvindo o clássico Zé Béttio, que eu adorava, a M, sempre gostei muito. Até ouvindo música mesmo para ir para a escola, voltando de casa, referência musical para saber que horas que eram. Então eu adoro música, desde pequeno, sempre ouvi muito, igual você comentou a questão do vinil, né, de ter um vinil. Eu lembro até hoje qual foi o primeiro vinil que a gente comprou em casa, quando minha mãe comprou a primeira vitrola, essa puta coisa antiga, né, piegas, né, de falar isso daí, demodei pra caramba, mas são todas lembranças boas, a música sempre teve muito envolvimento. Então o gosto por música sempre acompanhou, sabe, sempre que eu tive a oportunidade... Eu começava a estudar, admito que sou um músico frustrado, tenho tudo quanto é instrumento que você imagina dentro de casa, cara. Violão, guitarra, já tive bateria, bongô, trompete, não toco nenhum, tá? Mas tenho tudo, cara, tenho tudo. Já comecei a estudar tudo que você imagina de música. De alguma forma, nunca deixei ela sair do meu dia a dia. Sempre gostei bastante. Ah, legal. Mas a parada com o radialista veio mais pra frente, né? Não foi, não, vou... Isso é que assim, como aquilo, né? A vida vai fazendo você se direcionar. Eu sempre tive que, de certa forma, eu sempre fui muito mais preguiçoso do que empenhado, eu diria. Eu sempre fui porque dava dinheiro mais fácil, mas sem perder o gosto. Então eu estudei comunicação desde sempre, sabe? Eu fiz faculdade de jornalismo, depois eu acabei fazendo outras faculdades técnicas e tal, e aí fui amadurecendo a questão
da comunicação, tentando deixar isso mais forte, mais presente, até que fiz o curso de locução com formação em radialismo, né? Na verdade é um curso de comunicação, curso de radialismo com foco em locução, com locução comercial, locução de rádio e tal, que é para estar mais perto, porque você acaba entendendo esse mundo, né? Como é que ele funciona, porque o radialista, a gente brinca no treino, no curso, que ele também é um cara que sempre teve muita vontade de ser músico e acabou se envolvendo com música. Então é uma maneira de você estar mais perto, desde como produz, o que coloca para o pessoal tocar, enfim, foi aí que veio até o modelo que eu tô hoje, até o ponto de montar uma web rádio, por exemplo, que é o que a gente tem hoje também, para poder estar mais perto ainda da música, fazendo programação e tal. Excelente. E trazendo já nesse paralelo, tu falou web rádio e tal, hoje a gente vê que cada vez menos o pessoal tá no rádio, né? Que você disse, lá atrás, pô, AM era uma porrada de... Eu lembro que tinha uma porrada de rádio, né? Desde principalmente para ouvir jogo de futebol, né? Isso aí acho que o futebol ele levou o rádio para outro patamar, né? O trânsito, não tem pra onde correr. Tu vai lá, vai colocar numa Jovem Pan, vai colocar numa rádio que você sabe que vai ter pelo menos uma informação, ou você vai dar uma risada ouvindo um programa, qualquer coisa do tipo. Agora, você acha que o podcast, a web rádio, o Spotify, o streaming, né? Você acha que ele diminui todo o valor disso ou não? Cara, olha só, a gente aprende, né, no decorrer dos treinamentos, das conversas com todos os locutores e radialistas que você acaba conhecendo, e essa é uma pergunta muito interessante, porque o rádio, na minha humilde opinião, ele é imortal, cara, sabe assim, como você comentou, desde o clássico de você ir num estádio, assistir um jogo, eu fui muitas e muitas vezes e levei sim radinho, depois evoluiu para levar o próprio celular, né, sintonizado em alguma estação, tal, para poder ouvir o jogo. Eu acho que é mais legal, mas eu não acho que ele vai morrer, não. Eu acho que tanto a web rádio, o streaming, o próprio podcast, que são todos derivados, vamos chamar assim, do rádio, ele só te deixa... Eu acho que agora o público é um pouco diferente, sabe? Você tem gente que não curte propaganda, o cara vai pro streaming, ele escuta exatamente o que ele quer. Mas o rádio, o papel dele é ser muito mais um companheiro, sabe? E no caso, as AMs, elas podem estar diminuindo por uma questão técnica. Se a gente for enveredar para isso rapidamente, né? Não sei, acho que não é o foco, mas a questão da AM é uma questão técnica. Então, os equipamentos hoje que divulgam uma rádio de AM, né? Ela está desaparecendo. Então, por isso que está todo migrando para a FM, que é uma frequência modulada, onde você tem um alcance diferente, né? Então, a AM é óbvio, né, que eu posso escutar uma rádio lá do Amazonas, aqui em São Paulo, a gente sabe que isso pega, mas ela está sumindo por uma questão técnica. Mas a rádio tem seu espaço, cara, tem muito programa legal, acho que ele é um companheiro de muita gente, principalmente... se você for pensar nas periferias, por exemplo, onde tem o pessoal mais focado dentro de casa, principalmente mulheres, 85% do público de rádio são mulheres. Oh, que legal. As mulheres, elas escutam muito mais rádio do que homem, né? Então, assim, por isso que tem, se você buscar, né, informações, você vai ver aqueles programas que falam mesmo para dona de casa, sabe? Ele tá conversando com aquela senhora, com aquela mulher que tá ali trabalhando em casa. É um companheiro mesmo, né? Ô Marcelo, você me fez lembrar uma coisa interessante, você falando desse fato, né, de conversar com a dona de casa. Eu não sei se você se recorda do seriado Mundo da Lua, que é a personagem sim. Que trabalhava na casa, né, que era a empregada doméstica da casa, ela conversava com o rádio, né? Se eu não me engano, acho que era Nunes o nome do radialista que ficava do outro lado, e ela conversava com o cara, tipo assim, justamente falando disso que você tá dizendo, né?
era uma forma de conversação entre... né? É isso, cara, e é um companheiro que se você prestar atenção, é muito importante, né? Desde daquela questão onde você tem a pessoa que te acorda de manhã, né? Obviamente que esse é um formato mais... Eu estou dando um formato mais próximo, né? Que o AM, por exemplo, o AM, a rádio popular, vamos chamar assim, a nativa, a transcontinental, né? Que ela tem aquele viés mais popular, mais de proximidade. Ela é a rádio que te acorda, é a rádio que te cumprimenta de manhã, que fala com você, bom dia para você que está aí começando sua atividade, né? Que cheirinho gostoso, o cheirinho do café, você que está fazendo aquele café gostoso, que gostoso, que delícia. Então é o cara que tá aconchegado, o cara que tá dentro da sua casa. Então ele é um companheiro mesmo, né? Até a Rádio Jovem, que tem um público completamente diferente, que já fala mais rápido, fala mais agitado, que fala gíria, né? Até a Rádio Adulta, né? A Rádio Adulta contemporânea, que fala o que você tá falando é bem interessante. Na periferia, realmente, isso é bem verdade. Eu me lembro que meu pai, o despertador dele, quando tocava para ele trabalhar, fazia o barulho e na sequência entrava na rádio, né? Então dali você já começava a ter as informações do dia. Sim, eu também. Acordei muito rádio tocando música, eu sabia que era a hora da música. Isso, exatamente. Tem um álbum do Racionais MCs, o Nada Como Um Dia Após Outro Dia, que a abertura do disco é uma introdução de rádio, né? Faz o barulho. Eu já vi. Então, faz o barulho do despertador, né? Daqui a pouco começa o radialista. Estamos começando as transmissões. Aí começa a falar com as pessoas, né? Vamos acordar, vamos não sei o quê, né? É muito legal. É muito legal. E você imaginar essa abrangência. Então, eu acho que tudo que a gente tem hoje, o que a gente está fazendo aqui é um derivado do rádio, que não deixa de ser, né, uma coisa mais focada, né? A pessoa que gosta do jeito que a gente está conversando, do jeito que a informação que a gente está passando, só que ele pode ouvir a hora que ele quiser, no momento que ele quiser, do jeito que ele quiser, pausado, inteiro, de trás para frente, não tem problema nenhum. E a ideia da web rádio é isso, né? É você imaginar. Eu sempre imaginei, cara, que legal você ter falando para quem você não tá vendo, né? Verdade. Porque você concorda, eu não tô vendo quem tá me ouvindo e eu sei que tem alguém ali que tá contando com aquilo. Ele espera você tá ali, cara. Isso é muito louco. Pois é. Você falou da web rádio. A gente sabe que para transmitir uma rádio normal, uma FM, né? Tem todo um trâmite legal e tal para transmissão dessa rádio, para você poder rodar essa rádio, né? A web rádio, ela tem todos esses trâmites também ou é diferente? Não, ela é um pouco diferente, né? Por exemplo, o Brasil é um país muito burocrático no aspecto de comunicação, né? Sim. Por mais que a gente viva numa sociedade, abre aspas, aí, bem livre, bem democrática, né? Apesar de todos os pesares que a gente está vendo aí do pessoal querer cortar isso, tomara que eu esteja bem errado, mas a gente tem algumas burocracias. Então, você ter uma rádio FM no Brasil, ela é muito complicada, ela fica muito na mão de algumas pessoas específicas, na sua grande maioria são políticos, né, que detêm essas faixas, essas permissões, e eles acabam meio que fatiando o boi, assim, para poder existir a quantidade de rádios que a gente tem hoje. A web rádio não, a web rádio é um território mais livre, vamos chamar assim, porque ela basicamente precisa de internet, né? Então, ela tem algumas restrições, obviamente, do tipo, o conteúdo que você vai postar, eu não posso fazer nada muito diferente do que a legislação me permite. Por exemplo, eu não posso ter uma web rádio que incite violência, que incite racismo, que incite algum tipo de coisa que não seja permitido por lei. Então eu posso ser banido, processado, preso e etc. Mas a questão, por exemplo, do ECAD, que é quem recolhe direitos autorais de músicos, né? Por exemplo, na internet, isso não é aplicado da mesma maneira que é aplicado numa rádio FM, por exemplo. Entendeu? Então, é bem mais tranquilo. Você montar uma web rádio é bem mais tranquilo do ponto de vista de operação. Ah, interessante. E outra que você também tem a opção da web rádio de não estar 100% do tempo
parado lá falando ou trocando música, né? Você tem a opção de deixar rolando lá, né? Você tem o que eles chamam de auto DJ, né? Então você tem a opção de fazer a programação do jeito que você se sente mais confortável, enfim, seguindo a sua ideia de programação e deixar lá rolando, né? Porque para você ter uma ideia, para você ter uma web rádio, tinha um programa que era muito utilizado antigamente, eu não sei se ainda é, que chama o Winamp. Nossa, o Winamp é clássico, hein? Eu usei muito também, velho. Cara, o Winamp era um dos primeiros aí para você ouvir música, né? MP3 e tal. O Winamp você consegue transformar ele numa web rádio, sabe? Ele permite que você coloque pausas, coloque uma série de coisas e vinhetas e etc. O Winamp, ele é o precursor de tudo isso, vamos dizer assim. E que você cria uma grande playlistona, né? Gigante. A grosso modo é mais ou menos isso. Se você, por exemplo, não quiser interagir, simplesmente colocar música ou coisas gravadas, vamos dizer assim, dá pra fazer. Mas vou contar um segredo, não sei se isso é um segredo de fato, mas as rádios tradicionais fazem isso, tá? Por exemplo, as rádios clássicas que a gente conhece, 89, Kiss FM, que são as de rock, vamos dizer assim, que eu escuto com mais frequência, aos finais de semana, por exemplo, domingo, todos os locutores que estão aparecendo ali, nenhum tá de verdade lá. É tudo gravado. Aí é só, hein? Segredo que não é segredo. Porque você tem, por exemplo, a facilidade de chegar. Imagina que eu coloco o meu relógio do meu celular, do meu notebook aqui, em vez dele marcar 23/9, ele marca 25, que eu acho que vai ser sábado, por exemplo, né? 26, que é domingo. Aí eu coloco aqui 26. Então tudo que ele estiver passando aqui é como se fosse dia 26. Aí eu olho a hora. Eu comecei o programa 9 horas. Então agora é 26/9, 9h50. Eu interajo como se hoje fosse domingo, entendeu? Gravando. Legal. Da hora, tipo aí assim, chega lá no domingo, o cara vai dar o play na hora. Pum, play. Perfeito. Aí quando rolar e for 9h50, vai ser 9h50 mesmo. Né? E ele vai falar, hoje, domingão, olha, eu espero que aí esteja uma temperatura um pouquinho melhor, porque aqui em São Paulo hoje tá geladinho. Ele já dá uma olhada na previsão do tempo, aí o cara fala, a temperatura vai dar uma melhorada. Então ele não vai falar que tá frio, igual tá hoje, por exemplo, né? E dá pra ter uma previsão, né, hoje com os aplicativos, né? Entendeu? Então, assim, ele não precisa de estar ali ao vivo, igual antigamente, né? Que os caras. Tem programas que os caras gravam na madruga e gravam ao vivo mesmo. Mas os locutores mais famosos, os caras que custam caro, né? Esses caras estão gravando. Ô, Marcelo, e na parte, por exemplo, de músicas hoje, existe alguma coisa no sentido assim do Spotify ou de outras empresas que fornecem músicas para as rádios? Ou ainda você tem que ter um CD, baixar de algum outro lugar, alguma outra ferramenta? Como que funciona isso? Cara, é um mercado bem livre, tem para todo mundo, né? Para falar a verdade. Você pode conseguir a sua biblioteca de músicas, enfim, do jeito que for mais confortável para você. Entendi. Comprando os seus MP3, pegando de alguma forma, né? Que, enfim, que você considere mais fácil, mais acessível. Ou então comprando listas mesmo, né? Através de players que são os streamers da vida. Só que isso é caro, né? Você consegue, por exemplo, usar os streamers para reproduzir dentro da sua rádio? Você consegue autorização para colocar o player desde que você coloque todas as orientações de que você tá tocando uma música usando uma playlist, vamos chamar assim, né? É o que eles definem. Mas isso tudo é pago. E o web rádio, por exemplo, né, com algumas raras exceções, elas não são tão rentáveis, né? Então, porque o grande lance de qualquer instrumento é a rentabilidade. Então, se você começa a ter muito mais custo do que mais dinheiro saindo do que dinheiro entrando, né? É verdade. Isso acaba inviabilizando um pouco, mas dá para fazer. Mas a maioria segue o método tradicional, vamos dizer assim, um pouco ortodoxo, que é você pegar em algum lugar as suas músicas. Desculpa, Yuri, pode ir lá. Eu ia perguntar, Marcelo, se você também é DJ. Eu também ia perguntar isso também. Nunca fiz, cara, nunca fiz nada nesse sentido.
Pô, já preparei inúmeras playlists, né, para deixar rolando ali. Em festinha. Assim. Isso, mas interagir ali na picape, não, isso nunca. E a sua rádio mesmo, o seu programa, no caso, ele é focado mais para música ou você fala de outros assuntos? Como que funciona? A gente tem uma programação que vai ao vivo toda segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta, sexta e domingo, né, às 10 da noite. Então, das 10 da meia-noite a gente tem programação ao vivo. E no domingo a gente começa às 3 da tarde e vai até às 6 ao vivo. É uma rádio que toca pop rock, né, assim, basicamente pop rock. E no intervalo periódico que a gente considera, aí sempre dá uma notícia relacionada à música, na sua maioria, alguma notícia relevante do dia. Tem muito... a questão da Covid, que a gente reforça a importância da vacinação e tal. De uma forma geral, segue um modelo meio que padrão, porque a real, cara, é o seguinte, as pessoas querem ouvir música. Então, se o locutor às vezes perde a mão e começa a falar mais do que deveria... Começa a fazer um podcast, né? Não, você percebe, exatamente, né? Se o cara esquece que a rádio dele não é um podcast, porque o podcast é legal, a pessoa está esperando, né? Ouvir uma opinião, ouvir uma determinada informação. Agora, a música não, o cara quer ouvir música, né? Então, apesar de parecer contraditório com o que eu falei dele ser o companheiro, mas ele quer a música. Então a ideia que a gente acaba aprendendo, até você criar e entender seu público, a cada 3, 4 músicas você diz quem você é, até porque a pessoa tem que lembrar a rádio que ela tá, né? Isso tem que ficar meio que na cabeça. Vocês podem reparar que toda rádio é assim. Tem aquela vinheta, né? Toda hora cheia, ele vai falar a hora e vai falar o nome da rádio. Isso não importa qual é a rádio, cara. É 89, é Jovem Pan, é Mix, é Transamérica, é Transcontinental, é Nativa. Toda hora cheia. Um que me marcou acho que era a Jovem Pan que o cara fala, né? 8 horas, repita, 8 horas. Exato, então assim, toda hora cheia, ele vai falar a hora e em muitos casos ele fala o nome dele. Então a gente segue, né, o mesmo modelo. Na hora cheia você acaba falando seu nome, acaba falando a hora, aí você, para mostrar para a pessoa que está do outro lado que tem alguém vivo ali, né? Não é só uma máquina rodando um monte de música. Isso, né? Então o modelo da rádio acaba sendo mais ou menos esse, mas a gente tenta intervir. A gente está desenhando um modelo agora para ver se a gente entra de manhã para fazer como se fosse um jornal, sabe? Para dar as notícias do dia, como que o dia está começando, o que tem de mais importante rolando. Principalmente eu quero dar um foco na Zona Sul, que é aqui onde eu moro. Então, falar mais pro público da Zona Sul, né? Então, acho que pode ser legal. Falar do Giovanni Gronk. Giovanni Gronk, entendeu? Aqui é a Avenida Santo Amaro, Washington Luiz, você entendeu? Porque aqui é Vicente Hall, cara, porque mesmo. Assim, isso aqui é um mundo à parte, né, cara? Porra. Sabe? Socorro, Capão, cara, eu vim de lá da Zona Leste, né? E eu pensando, a Zona Leste é grande pra caramba e tal. Rapaz, mas aqui a Zona Sul não bate de frente, viu? Você é louco, cara. Assim, é gigantesco. Então, assim, a gente tá tentando meio que, obviamente, até porque eu tô por aqui, falar pro pessoal que está por aqui, é uma maneira de você meio que definir seu público, né? Você começa abrangendo essa região. Ô Marcelo, eu acho muito interessante isso que você falou, porque eu acho que essas coisas muito grandes acabam perdendo essa questão da regionalidade, né? Então, sei lá, você tem uma rádio ali da sua área, né, da Zona Sul, ou sei lá, eu gosto disso. Eu gosto, por exemplo, que nem no Brasil a gente tem hoje uma grande, mudando um pouco do foco, mas a gente tem uma grande rede de televisão que domina todo o território nacional e assim, eu acho que isso acaba perdendo um pouco a questão regional, né? Sim. Aí fica um jornal que o Brasil inteiro assiste a mesma informação do mesmo jeito. Eu gosto também, eu concordo com você, eu gosto dessas coisas um pouco mais focadas. Mais descentralizadas. Assim, mas se você for ver, é uma coisa também que é muito legal e eu admito que passou até pela minha cabeça e eu acho que isso é um plano que
que está aqui na prateleira, que é como se fosse uma rádio comunitária. Uma rádio comunitária, ela já é um pouco diferente. Ela tem uma autorização do Ministério da Cultura, o Ministério da Comunicação, para você existir, e você usa um transmissor de FM e você tem ela na sua rádio. Sabe? Entendi. Então, assim, é uma rádio comunitária. Então, onde tem uma rádio comunitária hoje? Em Heliópolis tem uma, Paraisópolis tem uma. Então, Entendi. é uma rádio, cara, que acontece dentro da comunidade ali. Tudo bem que a gente tá falando de uma comunidade que tem 200 mil pessoas, entendeu? Então é muito do que você falou. Ali é um mundo à parte. Exato. Né? Ali é uma cidade dentro da cidade, né? Tanto que até saiu na Veja recentemente aí que teve um aniversário que tem um prefeito lá ali da Paraisópolis, entendeu? Então, apesar de não ser um prefeito, porque o prefeito é o prefeito Sim, de é São simbólico, Paulo, né? Simbólico, né? Isso, mas você percebe, né? Então ali dentro é uma coisa à parte. Eu acho que seria muito legal, cara, se a gente tivesse Eu também essa acho. coisa. É muito um modelo dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos tem muito isso. Né? Uma coisa mais descentralizada. Cada localidade tem Cada cidade tem a sua TV, a sua rádio. É óbvio, você pode ver o resto? Claro que sim, né? É livre, né? É só você se sintonizar. Sim. Mas você sabe que tem a rádio do seu bairro ali, cara, da sua microcidade. E você falou esse negócio de localização também. Eu adorava quando eu tava ali, assim, nem é hoje meu estilo favorito, mas meus tios escutavam muito pagode quando eu era pequena, né? Samba e tal. E aí tava lá, Transcontinental, não sei o que. Um abraço pra fulano de Guaianazes, que eu sou de Guaianazes, né? Quando eu era pequena eu morava lá. E aí quando falava Guaianazes no rádio, eu ficava mó. Caralho, o cara falou aqui o nome do meu bairro. Eu me sentia mó bem, tá ligado? Porque outros lugares estavam conhecendo a minha origem, né? Sabendo que o meu bairro existe. Então isso aqui é da hora também. Você sentir a identificação lá do lado do outro lado. Você não tá falando, cara, óbvio, mas o reconhecimento, né? A identificação. Exato, e pensa pra pensar, por exemplo, você mora na Giovanni Gronchi, sabe? De repente, eu sei que você, não sei se é o caso do lugar da Giovanni, mas você tem a Luiz Migliano que fica ali perto, certo? Você concorda, cara, que pra mim, divulgar um comércio que tá na Luiz Migliano e acertar um cara da Giovanni é muito mais fácil do que um cara do comércio da Luiz Migliano acertar o Marcelo que tá aqui na Vicente Hall, cara, entendeu? Cara, por mais que eu queira andar 20 quilômetros para cortar o cabelo, é muito difícil isso acontecer. Verdade. Então, esse fortalecimento, né? Então, a proposta da rádio comunitária, até da própria web rádio focando no pessoal da região, assim, é mais ou menos visualizar esse cenário, entendeu? Legal. E hoje uma web rádio, ela fatura como? Cara, como qualquer rádio, né? Todas as rádios, qualquer veículo de comunicação hoje, o faturamento dela é focado em quem acredita nela e bota dinheiro nela. Ou seja, anunciantes, vamos chamar assim, que não é um patrocínio, é um anunciante. O cara paga para você falar o nome dele num determinado período, numa determinada hora, que tem um determinado público, né? Hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, a nossa rádio, a gente cara, eu acho que a gente é um grão de areia num oceano, sacou? Assim, somos realmente muito pequenos. A gente tem 600 ouvintes por dia. Saca, assim. Porra, é um número alto pra caralho, velho. Então, mas por exemplo, bastante gente, eu também acho, mano. Agora deixa eu te falar por que nós somos um grão de areia num oceano. Sabe quanto que tem a Mix? A Mix é grande. A Kiss FM, que nem é tão grande. Chega lá, chega 1 milhão, não? Não, ela tem 120 mil por minuto. Por minuto? É muita coisa. Caraca, 120 mil pessoas conectadas. Mas aí você tá falando que essas rádios também fazem o compartilhamento pela web, ou você tá falando de conectado no FM mesmo? Não, tem tudo, né? O FM e a web. Elas têm tudo. A 89 tem 190 mil por minuto, cara, das 6 da manhã até as 10 da manhã. Nossa. Entendeu?
Aí depois o número oscila, né? Um pouco para mais, um pouco para menos. Então, assim, é um universo gigante. Tem outra. Então, assim, a rádio tem essas rádios grandes têm um alcance gigantesco, né? Não, cara, uma coisa que hoje em dia com a internet não tem limite, não tem fronteira. É uma coisa que eu acho engraçado de falar, né? Que assim, cara, é globalização de verdade, velho. Tanto que você vê que quando eu às vezes estou ouvindo ali, que tem nego do Japão, cara da Finlândia. Onde que você imaginou que, porra, um cara da Finlândia tá ouvindo o que eu tô falando lá no Brasil agora? Cara, pra ele não interessa nada. Não interessa o nosso trânsito, não interessa a nossa política, não interessa o clima. Ele gosta da música, ok, mas aí a gente volta lá no começo. Ele gosta daquele cara que tá ali falando uma bobagem, falando uma receita, contando uma piada. Ele pode, de repente, ser brasileiro e tá ali lembrando da casa dele. É verdade. É muito isso. Então, é o cara, voltando, né? Como a grana entra com o anunciante. Seja o cara da quitanda que fala que vai me pagar com uma dúzia de banana pra mim falar o nome deles, entendeu? Até o cabeleireiro que vai me dar um voucher pra poder cortar o cabelinho. Uma vez a cada 3 meses eu corto de graça se eu falar. Da hora. E eu tô sabendo que o Marcelão aí tá se enveredando pelos meios do podcast, certo? Putz, cara, sim. Então vamos falar disso aí. Quais os seus programas? Cara, eu tenho hoje uma coisa que eu tô brincando, que eu criei uma produtora de podcast. Né? Então, a parceria com qual é podcast tá nascendo, olha gente. Só, tá vendo? Tamo junto. Que é o Galpão, Galpão da Mídia, onde a gente faz essas coisas de edição, tanto de vídeo quanto de voz. E tem alguns podcasts que a gente tá produzindo já, né? Que eu falo de amenidades de cultura pop, que chama do Big Bang ao Caos, que é para falar de bobagem mesmo, cara, falar de cultura pop, de filme, de anime, de fofoca, sabe, que eu acho que é muito legal, fofoquinha. Tem um Fala Pets, que é de cachorros, de bichos de forma geral. Papo de Risco, que é uma coisa mais séria, que é até da Silvana, né, que é a minha esposa, que é sua amiga também, que é onde ela fala de coisas voltadas para gestão de riscos e compliance. E tem um aí que é proibido para menores de 18, que era Uma Vez o Ponto G, que é o mais legal. Esse é o que você mais gosta de participar. E eu tava falando com o Yuri. E esse do que é proibido para menores, ele é seu podcast ou você produz um time de... Eu produzo e participo também. A gente fala, inclusive, eu acho que a gente pode até fazer um bate-papo, porque agora o que a gente está comentando é que a gente está abrindo para convidados, mas a gente tem que deixar muito claro que o modelo, né, qual que é. Com certeza. Não é uma putaria explícita, entendeu? Não é isso. É muito mais uma coisa focada no imaginário, sacou? Sim. De você falar, sim, obviamente, coisas mais pesadas, você falar, enfim, detalhes, mas é muito mais focado no imaginário. É aquele Ciriband Privé, lembra, Yuri? E o Emanuele, né? Só mostra a biqueta também. É mais ou menos isso, cara. E assim, discutir coisas idiotas. Legal. Discutir coisas idiotas, sabe? Do tipo, porra, e aí, tamanho documento? Por exemplo, sabe? Que foi um tema que a gente fez, foi bem engraçado. Porque, porra, não é, porque não é, e aí você já envereda contando uma história que aconteceu, essa é a parte mais legal, né? Sim. Uma história que aconteceu que arremeteu a isso, ou um fracasso, ou um sucesso, não deixa de ser uma sessão de terapia, sabe? Porque você acaba... E uma coisa, a gente adota um codinome, obviamente ninguém lá sai falando o próprio nome, né? Então você escolhe um codinome que você vai querer ser tratado e... Enfim, é legal. E Marcelo, o que dá mais trabalho? Produzir os podcasts ou cuidar da rádio? Eu acho que o podcast. Né? Cuidar da rádio é mais tranquilo do ponto de vista de você
pensar que você tem que escolher o que você vai falar naquele dia, pensar nas músicas que você vai tocar. Isso é uma coisa que exige um esforço de 0 a 10, eu diria uns 6,5, 7. Agora o podcast não, cara, o podcast é esforço 12, sabe, assim, é bem mais pesado, desde você gravar tudo que a gente está falando aqui agora, fazer os cortes, escolher o tema, produzir mesmo e publicar. E se você tem uma periodicidade, seja ela qual for, vai quinzenal, semanal, diária, é realmente bem pesado. Hardcore mesmo. Isso eu posso falar. E a gente tá falando exatamente de um tema que todo mundo aqui conhece, então é bem pesado. Mas obviamente você acaba tendo uma forma, né, que você acaba seguindo, e isso vira meio que uma identidade. Não sei se vocês conhecem, tem uma produtora que se chama Radiofobia. Conheço. Não conheço. Eu conheço. Eu não conheço. A Radiofobia, ele é um produtor, o cara é bem famoso, ele já tá na lida aí há uns 12 anos, e ele produz nada mais, nada menos do que o Nerdcast, né, que é o podcast mais famoso do Brasil. Com 1 milhão de downloads por episódio, né? Então, assim, a gente chega lá. Não, chega, isso é sensacional. E sabe o que eu acredito? Que esse cenário, ele é cíclico, sabe? Também acho, eu também concordo com você. Ele é cíclico, porque para pensar o seguinte, não sei se vocês conhecem o Omelete. Sim. Um outro site de cultura pop. Faz review de filme, de música. Cara, para pra pensar, todo mundo começou junto lá, né? Só que aí o Nerdcast, por algumas razões que naquela ocasião me chamavam mais atenção, o cara despontou. Aí o Omelete veio na rabetinha ali, ó. Só que aí, quando o Nerdcast mudou o foco, ou seja, ele não era mais tanta cultura pop, ele não estava mais falando tanto de filme, ele mudou o patamar dele, ele conquistou um outro público. Aí o Omelete fez o quê? Começou a dar gás naquilo que o Nerdcast abriu mão. Aí o que o Omelete fez? Porra, o Omelete arrebentou, cara. Um monte de nego. Aí veio quem? O Ei Nerd, que é do Peter. Aí o Ei Nerd na mesma coisa. Se você for ver, cara, quantos podcasts não falam de cultura pop? Falam da mesma coisa, sabe? Fala assim, essa semana não, coisa de um mês e pouco, saiu o filme novo da Marvel. Cara, se você procurar na internet, tem 200 caras falando do mesmo filme. Você entendeu? Então, quer dizer, tem pra todo mundo, velho. Tem pra todo mundo. E quando eu comecei, eu pensei, puta que pariu, lá vem outro podcast. Eu já escuto Nerdcast há mais de 10 anos, né? E aí eu vi nascendo o podcast, e eu sempre tive vontade de fazer pra caralho, desde o começo lá. E aí legal, e assim, chegou no momento da minha vida que eu consegui chegar onde eu queria em nível de qualidade, em nível de periodicidade e em nível de também satisfação, porque eu tô no momento agora que eu preciso disso aqui, entendeu? É da hora pra mim, traz um momento de relaxamento, traz um momento de trocação de ideia. Pô, gente que eu não conheço, nunca nem vi, e talvez eu nem vá ver, assim, pessoalmente, né? Eu falei com veterinária, eu falei com psicóloga do sul do Brasil, velho. Que é pessoas que eu nunca imaginei trocar ideia, entendeu? Então, cara, igual se você pensar, né? Por exemplo, o Flow, né? Eu, Marcelo, opinião minha, tá? Não sou muito fã deles, saca? Eu já ouvi muito, eu acho que eles têm algumas coisas que eles se destacam, né? Mas, cara, tem um outro canal que eu tô tentando lembrar o nome dos caras aqui agora, que todo mundo fala que imita eles. É o Podpah, não é? É o Podpah, isso. Cara, não é idêntico os dois? É igual, é a mesma coisa. Cara, eu sinceramente, eu acho que a parte que me toca mais, e isso talvez tenha uma técnica, Marcelo, você pode até falar sobre isso, que é você conseguir extrair do seu convidado coisas diferentes, entendeu? E esses dois podcasts, como você falou, eles são muito parecidos às técnicas que eles usam para conversar com os convidados. Fica muito igual. Cara, e aí você tem o Flow, e aí você tem o Podpah, que aí um monte de gente diz que o Podpah
surgiu imitando o Flow, pode até ser, eu não duvido, né? Porque... Na verdade, o Podpah surgiu foi assim, o Flow convidou eles para poder começar lá nos estúdios deles, né? Aí quando eles viram que os caras despontaram, eles fizeram uma oferta, falaram, quer comprar a parte da sua empresa. Aí os caras falaram, não vamos vender, vamos fazer o nosso próprio podcast. Aí eles se desvincularam do Flow e fizeram deles. Então, aí você tem, por exemplo, o Rafa Bastos, que tem o Mais Que 8 Minutos, muito que legal nada também. mais é legal, eu gosto do Rafinha Bastos, eu acho ele divertido, que nada mais é do que uma mistura de Flow com Podpah, com todos os outros, Felipe Castanhari, com esse povo todo, só que num modelinho mais tete a tete, né? Mais tete a tete, você entendeu? Tanto que esses convidados famosos, ele vai nos 3, você entendeu? E eles fazem as mesmas perguntas, falam das mesmas coisas, sabe? Então... Teve podcast de eu ver um pedaço, tipo assim, eu vou lá pro Flow, e pra eu ir no Flow, tem que ser, sei lá, mano, é um cara que eu admiro demais, tipo assim, o Cortella, tá ligado? Tem que ir lá, entendeu? Aí esse cara é muito interessante, eu vou querer ver. Só que na hora que a molecada começa a falar, pô, não vou falar, molecada, eu tenho ideia dos caras. Mas na hora que eles começam a falar, eu falo, mano, o que esses caras têm na cabeça, velho? Eu vi uma entrevista do Leandro Carnal, que eu achei legal. No do Rafa Bastos? No do Rafinha Bastos. Eu vi completa, muito não, bom. Do Rafa eu curto, né? Mas assim, já no Flow e no Podpah eu já não consigo acompanhar tudo. Eu não gosto deles, cara. Eu não gosto do Flow, sabe? O Flow, eu particularmente não gosto dos dois. Eu acho que eles poderiam estudar um pouquinho, porque eu acho que tem que ter um pouco... Tem que melhorar a técnica para poder abordar certos temas. Eu acho que... Mas aí para pra pensar, Yuri, dá dinheiro, cara. Porque na verdade... Eu digo mais, Marcelo. Eu acho que o que dá mais dinheiro não é nem um episódio grande, é os cortes daquilo. Isso, é porque tem um anúncio. É porque Exato. Tem um anúncio. E eles estão num estágio que o cara é descarado, né? Ele fala assim, pessoal, entra aqui no iFood, e entra no Habib's e tal. E de verdade, cara, aí a gente volta para aquela regionalidade que a gente tava falando. Cara, você tem seu público, não tem problema, trabalha pro seu público. Exatamente. Entendeu? Seu público gosta que você fale desse jeito, que você use tal roupa, que você use tal boné. No Flow, os caras fumam maconha lá no ao vivo, no estúdio, né? Você entendeu? Então, assim... isso tá prejudicando alguém, sim ou não? Se a resposta for não, cara, então... Segue o baile, né? Entendeu? Eu também penso assim, eu penso igual você também. Agora... Tem que ser bem livre. Quem quer ouvir uma coisa diferente, vai pra quem fala de um jeito diferente, né? Então... Até o Mano Brown aí lançou um agora, meu. Então, eu achei isso desespero, né? Mas beleza. Eu achei interessante, acho que ele tá indo bem até. Eu ouvi uma vez, assim, e não sei lá, não me atraiu, porque eu gosto muito do Racionais Banda. Eu também, mas os indivíduos, quando eles começam a falar... Até hoje eu escuto ainda os CDs mais antigos e eu adoro, eu acho que as músicas são muito atemporais, assim, sabe? São músicas muito boas. Mas eu lembro de uma vez ter visto uma entrevista do Brau no Roda Viva. Puta, cara, que decepção. Decepcionante. Por quê? Porque ele pegou uns caras de fato preparados pra arrebentar, velho. Ou você não tá à altura, ou você tá à altura, você vai ser massacrado. Sim. E ele foi massacrado. Massacrado. Por quê? Porque ele tem cultura de rua. Exatamente. Ele não tem cultura acadêmica. Exato. Ele é o cara do empirismo, que vive na prática ali e vê como é que funciona, né? E é um gênio da música, isso é indiscutível. Isso aí você vê. É um baita comunicador, né? Sim. É um cara que consegue falar para milhões de pessoas, consegue passar o recado dele, né? Eu não sei se é verdade, mas no Instagram dele fizeram um post de que o dele estaria em primeiro do Brasil hoje aí dos podcasts. Eu também não duvido, não. O cara levou o Lula, né, mano? Então, você percebe, né? Ele levou um outro populista monstro, né? Monstro. Então, se você tem também esse facilitador,
uma hora você consegue. E aí você emplaca um cara desse, cara, aí... Além de que ele levou no primeiro episódio a Carol Conká, que é a mina mais... que bateu o recorde de ódio na internet. Drauzio Varela. Drauzio, mano. O do Drauzio... Porque depois você leva todo mundo, né? Quem ele convidar vai ir, porque ele é muito requisitado, né? Por exemplo, ó, eu não sei se o Whindersson Nunes, por exemplo, se ele já foi no Flow ou no Podpah, eu não sei, tá? Respondo essa. Mas eu sei que ele foi no Rafinha. Ele foi no Rafinha, mas não foi nos caras. Então, o do Rafinha, o programa dele do Rafinha Bastos, velho, destruiu, cara. Foi assim, milhões e milhões e milhões de views. Eu não sei, assim, eu particularmente eu gosto pra caramba do Whindersson, eu acho ele muito legal. Eu também gosto. Mas assim, velho, o cara, ele é um imã de sucesso, velho. Mas e nessa entrevista deu pra perceber, pelo menos pra mim, a diferença do Whindersson personagem e do Whindersson vida real, né? Sim, porque ele coloca todos os problemas deles, as mazelas e tal. É muito legal. Cara, o Rafinha Bastos, ele tem 2 milhões de inscritos no canal dele. O post dele com o Whindersson teve 3 milhões e meio de visualizações. Teve mais visualização do que ele tem de inscrito no canal. Então, é como se todo mundo do canal dele tivesse visto e visto mais uma vez. Exatamente. E mais uma Então, quer dizer, respondendo aquilo que o Bruno falou, se a rádio comum... Na verdade, isso tudo veio para somar, né? Virou um monstro, né? Essa área da comunicação, ela com a internet, com os podcasts, com tudo que isso hoje tem, né? Ficou uma forma de distribuição quase que universal de informação 24 horas por dia, né? Não para, né? Não para, né? Você só fica sem algum tipo de informação se quiser, daí a necessidade de você saber de onde está vindo, né? A informação que você está recebendo. Show de bola, show de bola. Infelizmente, essa voz também que é dada a muita gente traz a consequências mais graves, que mentira, né? Fake news e os caralho, né? Sim. Mas eu acho que nem vale entrar nesse assunto. Porque isso aí, a patifaria sempre vai existir também, né, Bruno? Assim, eu tô querendo... Eu digo que fofoca é uma coisa muito louca, né, cara? Você tem que saber que tudo que você discute ali não necessariamente é verdade, né? Então, é mais pra dar um relax. Eu brinco com os caras do trabalho lá, que a gente tem uma reunião chata. Sempre que termina a reunião chata, a gente vai fazer o chá com bolacha. Que é todo mundo conecta numa outra sala e fica falando merda da reunião. Então, cara, é a mesma coisa. Só que a nossa não influencia ninguém, né? E aí, nego faz isso e influencia, né, cara? Exatamente. E se você não toma cuidado, você vai pro lado negro da força, né, cara? Aí já é. Ô, Marcelo, você já teve algum problema relacionado a isso? Sei lá, você, no seu programa na rádio lá, você fala alguma coisa e de repente um ouvinte, sei lá, mandar quer te tacar de pau. Um hater vem te procurar, falar alguma coisa? Na verdade, a gente tenta não ser tão polêmico, né? Entendi. A palavra é essa, né? Polêmica. Uma das locutoras, ela é bem politizada e tem lá um ponto de vista bem até diferente do meu. A gente tenta não colocar isso muito na ponta do lápis porque não é o foco. Entendeu? Perfeito. Então não vai chegar em lugar nenhum. Mas eu conheço vários locutores que já tiveram problema assim. Entendeu? Que os caras dão a opinião ali, sabe? E externam, seja ela qual for, e nego massacra, velho. Saca? É bem complicado. É o preço de estar exposto, né? Sabe? E a gente costuma brincar, né? É legal porque mostra que você está sendo ouvido, né? Então, se a sua opinião está sendo discutida, é porque ela tá chegando em várias pessoas. Isso não é de todo mal. Mas é bem complicado. Mas não tivemos ainda, não. Tô esperando o dia aí de ter um haterzinho. E pro Marcelo, qual foi a época de ouro do rádio, do radialismo? Ou pra você a época de ouro é agora? O que você acha? Que momento você gostou mais? Eu gostava muito quando eu ouvia a rádio com mais frequência. Eu acho que a época de ouro do rádio, na verdade, ela para mim, é uma coisa que ainda está acontecendo, sabe? Eu ainda sinto muito prazer no que eu escuto, no que eu coloco agora para tocar. Eu gostava mais quando eu tinha mais tempo para ouvir programas inteiros, assim, sabe? Eu sempre me senti muito confortável.
Acho que quando eu era novo, eu tinha mais aquela fantasia, aquela ilusão, sabe, do rádio. Então, ouvia, imaginava as coisas que estavam acontecendo. Eu gostava disso que me deu essa fundação aí. Eu gostava. Não era mais moleque, 11, 12 anos, sabe, até os 16, 17. Para mim foi uma época muito boa. Mas a época de ouro tá agora. Ô Marcelo, e você falou que também gosta de futebol. Tem algum jogo memorável, assim, que ficou gravado, uma narração ou não futebol também, algum outro esporte, alguma coisa, alguma notícia que foi dada através do rádio que te marcou? Não, na verdade, cara, assim, eu já tive bastante tristeza falando de futebol ouvindo rádio. Assim, eu também tive várias. Saca? Eu sou São Paulino, cara. Eu já fui no Morumbi várias vezes, já taquei uma vez o radinho lá de cima, sabe? Sabe, porque o cara, perdeu um pênalti que não podia perder. Não sei se vocês lembram do grafite, cara. Lembro. Vela, sabe, que contra a Portuguesa lá, cara, só marcar a bosta do gol, cara. E a gente ia desclassificar, acho que era o Corinthians ou o Palmeiras, não lembro. E, velho, ele errou e parece que errou de propósito, saca? Puta, velho, e eu tava ouvindo aquilo, porque eu vendo o jogo de longe, fiquei puto, taquei a bosta lá embaixo, sabe? Perigoso até, ele podia ter machucado alguém. Pode ser que eu tenha machucado alguém, nem sei se sabe. Mas você sabe, assim, mas eu não tenho, assim, nada que seja específico, né? Específico, não. Até porque teve o tempo todo, né? Já ouviu, teve o tempo todo na sua vida e você marca várias coisas. E algum programa? Tem algum programa que te marcou, assim? Puta, velho, eu pirava, acho que até com os Sobrinhos do Ataíde, eu adorava aquilo, cara. Sobrinhos do Ataíde era um programa que tinha de comédia, né, que passava na 89, começaram na Jovem Pan, depois foram pra 89, era muito legal, cara. Eles faziam umas piadas ingênuas, assim, que era muito divertido. Se tiver a oportunidade, procura depois no YouTube. Mano, pra mim, eu era sempre fui fã pra caramba do Marco Luque na época do Motoboy, mano. Puta que pariu, velho. Esse era sensacional. Eu sempre gostei dos programas de comédia, sabe, assim, de interação de comédia, de personagens. Eu achava muito legal, ouvi muito tempo Moção, saca? Da hora pra caramba. Sensacional. É uma comédia boba, né, cara? Então. Pensar. Teve um programa que eu acompanhei também uma época, que era aquele Chupim da... eu esqueci o nome da rádio agora. Metropolitana, que eles ficavam passando trote na galera. Eu não vou nem te contar, cara, que eu tenho uma história bem ruim com o Chupim, tá ligado? Assim, cara, o Chupim, eu morava no Portal do Morumbi, né? E o meu telefone era 3773, sei lá, aí tinha o final, né? 3344. E o da Metropolitana era 37433344. Mudava um número. Saca? E aí toda hora alguém ligava. O nego ligava errado e pedia pra falar com o Chupim. E aí qual que é o pior? O nome do Chupim é Marcelo. Nossa senhora. Então o cara ligava, sei lá, Madruga, qualquer horário, falava, eu quero falar com o Chupim, não tem nenhum Chupim aqui. Quem tá falando? É o Marcelo. É o Chupim, eu sei que é você. Eu falava, não sou o Chupim. Sou eu, não. Cara, eu dei uma parte de prêmio, tá ligado? Eu dei uma parte de prêmio, porque a pessoa ligava putara, eu ficava puto, falava, não, beleza, então você ganhou um par de bilhete. pode passar aqui na rádio pra pegar e tal. Não tem nada, ó. Você entendeu? Eu falo, eu tô falando que não sou eu, mas você não quer acreditar, então tá bom. Então pode vir aqui que você ganhou, cara. É isso, nesse clima de doação de prêmios, a gente vai encerrar o papo de hoje. Tá excelente, puta, não dá pra parar, dá vontade de continuar pra sempre, né? Tem podcast que você fica com vontade de ir até o fim da vida trocando ideia, porque é um papo muito legal mesmo. Agradecer de coração aí, Marcelo, a participação foi excelente, né? Muita aula. Eu sei que eu vou pegar muita dica com você ainda sobre o podcast e sobre produção de conteúdo, que eu sei que você manja bastante. Tamo junto, pode contar comigo, foi um prazer, adorei o bate-papo também. E reforço aqui que quero convidar vocês para participar do nosso. A gente vai elaborar a pauta e vamos dar umas risadas lá, vai ser divertido. Será um prazer. Iorão. Eu só agradecer também ao Marcelo, obrigado por participar, pelas dicas, por tudo. Foi um papo muito gostoso. Como o Bruno falou, se pudesse a gente ficava aqui mais uma hora fácil aí conversando.
Eu queria pedir, inclusive, pro pessoal que escuta o nosso podcast, que segue a nossa página, pô, divulguem, compartilhem, ajude a gente, dê like, mande mensagem, manda no direct, no WhatsApp, sugestões, etc., porque é fundamental a participação do público, né? Legal. Vou aproveitar e passar o endereço da rádio aí, quem tiver afim, escutar lá, www.zyb.com.br. ZYB 906, desculpa, tô esquecendo até o nome da rádio. ZYB 906.com.br. Escutar a musiquinha lá, interagir também, pedir, fazer o pedido. A gente tá no ar 24/7. Show. E eu vou deixar tudo na descrição do episódio, pessoal. Você está ligado aqui no Spotify, vocês podem dar uma olhada na descrição e tem todas as informações lá. Até para você ajudar o nosso Conha Podcast também tem a chave do Pix para você mandar todo o seu salário. Beleza? Esse é o mais importante. Esse é o mais importante. Galera, a gente se fala no próximo episódio e... Paz.